hoje com duas profissionais do Brasil e de Portugal que são gabaritadas no assunto e que certamente vão nos fornecer aqui muito conhecimento nessa tarde aqui no Brasil e no início de noite em Portugal, não é isso, Liliana? É isso mesmo, aqui é um fim de tarde. Neste momento ainda temos um sol no horizonte e está um dia ótimo de calor, por isso estamos no momento certo para iniciar esta conversa agradável. Perfeito. Pessoal, sem mais delongas, até porque o tempo nos é curto, eu vou fazer a apresentação da coordenadora da nossa mesa de hoje, doutora Nelisa Galante. A doutora Nelisa é tabeliã de notas e registradora civil há mais de 13 anos, é mestre, especialista em direito público, direito notarial e registral, é mediadora extrajudicial, idealizadora do projeto Domínio Extra, membro da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica e muitas outras atividades, né, Nelisa? Eu costumo dizer que a vida ela não cabe só nos lattes, mas vocês aí em breve vão ter a oportunidade de conhecer a Nelisa. Ela também vai fazer uma mini apresentação dela. Trago aqui o currículo, mas as atividades lá são muito mais do que constam aqui no currículo. Teremos também a doutora Liliana, direto de Portugal, é advogada em Portugal com mais de 15 anos de experiência na área do direito imobiliário, notarial e registral. É corresponsável pelo Departamento de Direito Civil e Imobiliário da Sociedade de Advogados JPAB, presidente da Associação de Antigos Alunos da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Um grande nome também que vai nos corroborar na temática aqui hoje. Nosso assunto é direito notarial registral, as incontáveis oportunidades para a advocacia. Um tema muito bacana, e aí eu já, nessa oportunidade, parabenizo a coordenação do Congresso Luso por trazer um tema tão inovador, tão importante para os operadores do direito. Eu já vejo aqui, Nelisa, Liliana, já faço aqui uma menção, já vejo alguns alunos entrando a partir do convite que nós fizemos, e é interessante saber que esses alunos, antes mesmo de ingressarem no mercado de trabalho, já estão aí procurando as novas oportunidades que o mercado tem a oferecer. E a nós também, eu me coloco aqui no lugar de fala de quem está aqui hoje para aprender, de quem já exerce a profissão, mas está aí aberto para entender as possibilidades, as outras oportunidades que a advocacia extrajudicial, que esse mercado tem aí a nos agregar, né? Eu acho que é isso também, não só no quesito de inovação, mas de agregar no aperfeiçoamento profissional e servir como diferencial, servir como mecanismo nas nossas atividades profissionais, independente da área, seja no imobiliário, seja no civil, seja até mesmo no criminal, que é a minha área de atuação, mas aí para corroborar nesse sentido e nos tornar profissionais aí, né? Profissionais que o mercado, que a atualidade, ela necessita que esse profissional multidisciplinar que consegue tensionar as mais diversas áreas do direito, e o Congresso Luso vem nos proporcionar isso a partir do momento que nos abre a essa discussão. Sem mais delongas, então, nós vamos vou passar a palavra, agora são as 16h42 no Brasil, às 20h42 em Portugal, e eu passo a palavra primeiramente à nossa coordenadora, a doutora Nelisa Galante. Com a palavra, doutora. Boa tarde para quem está no Brasil, boa tarde para quem está, bom início de noite para quem está em Portugal. Uma imensa honra, agradeço ao Congresso, à organização do Congresso Luso do Brasil, na pessoa da Flaviana Nunes, que abriu essa porta além-mar para conectar a comunidade jurídica brasileira com a comunidade jurídica espanhola. Eu já vou dar o play aqui no meu tempo, porque eu sou daquelas que falam, hein? Beleza, então, só falar, pessoal, no decorrer das falas, as perguntas podem ser colocadas no chat, tá? Que eu vou ficar aqui anotando para que ao final a gente repasse as perguntas às nossas expositoras. Doutor Leonardo, eu acredito que os participantes não consigam escrever no chat. Então, a oportunidade será aberta para fala mesmo. Ótimo, o chat está bloqueado. Perfeito, obrigado. Vamos lá, então. Eu vou direto ao ponto, porque 10 minutos para falar das oportunidades que a advocacia extrajudicial pode explorar aqui no extrajudicial é muito pouquinho. Então, eu vou sintetizar aqui, já fica meu pedido para a Flaviana Nunes, para a gente dobrar esse tempo para o Luso 2022. Vamos lá, eu começo com números,
Luiz, Luciane, Lorenzo, Jonathan, eu começo com números. O Conselho Nacional de Justiça tem um programa chamado Justiça em Números. Em 2022, foi a última publicação, e tem o seguinte dado: taxa de congestionamento do Poder Judiciário, Justiça Estadual, primeira entrância, 81,7%. Por outro lado, temos também um programa chamado Cartório em Números, edição 2022, publicado pela Associação Notarial e Registral do Brasil, que tem os seguintes números. Desde 2007, quando a Lei 11.441, que abriu a porta para os inventários, separações, divórcios serem feitos aqui no extrajudicial, já economizamos 4,8 milhões de reais aos cofres públicos. Se somarmos esses valores ao dado que o Justiça em Número de 2020 trouxe, que um processo judicial custa algo, em média, R$ 2.400, a advocacia brasileira, conectada ao tabelionato brasileiro, ao serviço notarial e registral brasileiro, economizou mais de 10 bilhões de reais. Antes, a população demorava algo em torno de 1 ano no processo muito acelerado, com acordo, sem nenhum tipo de problema, 1 ano no processo acelerado para se divorciar na justiça, no Poder Judiciário, enquanto aqui no extrajudicial é possível fazer em 24 horas. A população demora, em média, algo em torno de 10 anos, 15 anos, para mais, para a conclusão de um inventário extrajudicial. E naqueles em que tem acordo, 5 anos. No que tem algum litígio, mais de 10 anos. Para, aqui no extrajudicial, um inventário iniciar e terminar em 20 dias. Portanto, ainda somos, por outro lado, ainda somos educados ao litígio, e a doutora Liliana vai falar como é a faculdade de Direito aí em Portugal. Se somos ainda educados ao litígio, a cultura de bater a porta do Poder Judiciário, se ela é tão forte em Portugal quanto é no Brasil. Eu formei em 2005, minha mãe formou em Direito na década de 80, os alunos que estão se formando agora continuam sendo preparados para briga, para embate, enquanto há um enorme mercado aqui no extrajudicial ainda inexplorado. Quero aproximar a doutora Creuzeni, Michele, que está aqui conosco, do Serviço Notarial e Registral. São 10 minutos para eu falar as belezas do extrajudicial quando a gente tem uma cultura de século com imagem ruim. Então, se eu conseguir plantar uma luz de coisa boa no que diz respeito ao serviço extrajudicial brasileiro, será a minha missão aqui já estará cumprida. Então, nós temos hoje, não há mais, e aí já entro no espaço da advocacia, não há mais necessidade do advogado, da advogada, ir aos cartórios para protocolar algum pedido, para emitir alguma certidão, porque todas as especialidades de cartório no Brasil estão 100% conectadas ao meio digital. Portanto, uma escritura pública hoje no Brasil, doutora Liliana, uma escritura pública lavrada de forma digital, sem nenhum contato entre advogado, cartório e partes, nenhum, absolutamente nenhum, 100% digital. O cartório de registro de imóveis, você consegue acesso à certidão do imóvel, da matrícula do imóvel, 100% digital. Você consegue, o advogado, advogada, com menos de R$10, fazer uma pesquisa com o CPF de uma pessoa em um cartório de registro de imóveis, que ele vai pesquisar todo o acervo do cartório, desde quando o cartório foi instalado, por menos de R$10. São inúmeras. A plataforma do protesto, doutor Leonardo, é possível você jogar o CPF, inserir o CPF de qualquer pessoa e saber gratuitamente se o CPF foi protestado ou não. O registro civil não precisa mais ir no norte do país,
ou ir presencialmente, ou ir ao norte do país, pedir uma certidão, ou ao sul, ou ao centro-oeste, solicitar uma certidão por telefone, porque você, advogado e advogada, sociedade, já consegue fazer esse pedido de casa, do escritório, online, a um custo bem menor do que se você pedir a certidão física enviada pelos Correios. Isso, eu abro a minha fala com conforto no que conecta a advocacia ao conforto. Não é mais admissível advogado, advogada ficar para cima e para baixo, andando, perdendo tempo, porque o sistema notarial e registral brasileiro está preparado para proporcionar conforto para a advocacia. Atos em que já é, doutora Liliana, obrigatória a participação dos advogados e advogadas brasileiros. Desde 2007, nós temos o inventário extrajudicial, participação obrigatória da advocacia, divórcio, participação obrigatória da advocacia, separação, há uma corrente doutrinária que entende que a separação não mais existe. Minha corrente é que ela ainda existe, estou inclusive com um caso, doutor Leonardo, neste momento de separação, dissolução de união estável, também participação obrigatória dos advogados, uso capião, participação obrigatória dos advogados, e a nossa caçula é a adjudicação compulsória, também participação obrigatória dos advogados. Atos em que a participação dos advogados não é obrigatória, mas eu percebo do lado de cá do balcão a sociedade buscando os advogados para assessoria jurídica, compra e venda, doação, testamento, muita participação ativa da advocacia nos testamentos. E um ato que eu sou verdadeiramente apaixonada é o planejamento matrimonial. O CNJ, doutor Leonardo, em 2021, publicou uma resolução pedindo que nós, registradores civis, coloquemos cartazes no cartório para informativos sobre o regime de bens. Eu fiquei inquieta, porque não é função notarial, registral, dar consultoria jurídica. Isso significa que a advocacia não está se apropriando da advocacia extrajudicial, do nicho extrajudicial. Então, passamos a deixar informativos em relação aos regimes de bens, as consequências, só que não damos conta, muitas vezes, de dizer todas as consequências, porque o regime de bens ele tem consequência para a dissolução do casamento no divórcio e tem consequência para o falecimento. Então, eu já parto para a finalização aqui, já estou com 9 minutos, é uma advocacia, os alunos, os bacharéis, a advocacia precisa olhar para o extrajudicial com um olhar de aceitar que é possível exercer uma advocacia plena fora do judiciário, mas aqui no extrajudicial você consegue proporcionar garantia de resultado que no judiciário a gente não consegue. Sei que nossa profissão é uma profissão de meio, mas na atuação extrajudicial a advocacia consegue confirmar, consegue se comprometer com o resultado, e caso o resultado, por acaso, não venha integral, você não perde seus atos, você consegue aproveitar esses atos para acionar o judiciário, caso seja necessário. Doutora Liliana, quero saber como estão as possibilidades para a advocacia aí em Portugal. Muito obrigada pela sua intervenção. Eu adorei ouvi-la, tem um ritmo que eu acho magnífico. Já sabem que nós portugueses temos uma forma diferente de falar e por isso vamos ver se eu consigo acompanhar e pôr cá fora em 10 minutos tanta coisa quanto a Melisa conseguiu pôr. Então, na qualidade de advogada, que apresento-me aqui hoje na qualidade de advogada naturalmente, eu tenho cerca de 20 anos de experiência como advogada em Portugal, estou inscrita na Ordem dos Advogados Portugueses logo depois de ter terminado a minha licenciatura na Faculdade de Direito da Universidade do Porto e, entretanto, depois de fazer o meu estágio numa sociedade de advogados clássica, onde aprendi de tudo um pouco, abri escritório e me lancei na advocacia dita generalista e durante anos e anos trabalhei nessa área, mas embora durante os últimos 15 anos mais ou menos
tenha tido realmente um contacto muito mais próximo com a área do direito civil, imobiliário, com os direitos reais, e é nessa área que gosto efetivamente de trabalhar, e desde que trabalho na JPAB tenho efetivamente a área do civil e do imobiliário, porque sou corresponsável pelo departamento aqui da sociedade. Bem, a advocacia em Portugal, eu achei muito, muito engraçado a última vez que falamos, porque a doutora Analisa explicou esta coisa da diferença entre o judiciário e o extrajudiciário no Brasil. Nós aqui também naturalmente temos o encaminhamento do nosso trabalho para os tribunais, mas fazemos muito a advocacia preventiva. E eu, como advogada, gosto de trabalhar dessa forma. Gosto de prevenir problemas e para isso preciso de pensar antecipadamente nos contratos, nas posições dos meus clientes, na posição da parte contrária, encontrar uma solução de consenso que, no fundo, também nos traz a nós, advogados, horas de trabalho pagas, bem remuneradas, e evita tudo aquilo que os tribunais têm de mau, porque realmente os processos demoram muito tempo a ser julgados em tribunal. No entanto, quando estamos a trabalhar fora de tribunal, temos mais controle sobre a situação, sabemos quem são os nossos interlocutores, sejam os notários, o conservador do registro civil ou de outra qualquer conservatório do registro predial, sabemos que as coisas são mais controladas, temos maior controle sobre o resultado e procuramos aproximar as partes. Também é essa a nossa função de alguma forma. Naturalmente eu sou advogada e por isso sou tendencialmente de uma parte, mas se tiver do outro lado a sorte de encontrar um colega que trabalhe como eu gosto de trabalhar, é possível chegar-se a um resultado e é possível chegar-se a um resultado que agrada a todas as partes. Com tudo isto, há muitas oportunidades na advocacia extrajudiciária, como vocês dizem. Aliás, eu acho que há mais oportunidades de sermos sucedidos e bem-sucedidos nessa área do que no judicial, porque, como sabemos, todos os processos correm sempre de forma diferente. Dependemos das testemunhas, dependemos dos juízes, na primeira instância, na relação, nos recursos, e o tempo age contra nós. E a solução que os nossos clientes pretendem, a solução que os nossos clientes querem rápida, normalmente não se consegue alcançar através do processo judicial, mesmo naqueles processos em que já há processos especiais que supostamente deveriam ser mais rápidos. Há alguns anos instituiu-se em Portugal uma forma rápida, supostamente rápida, para se conseguir despejar uma pessoa que não pague a renda de casa há mais de 3 meses, e aquilo que se prometia, processos que durariam 2 ou 3 meses, passam a ser processos que duram 1 ano ou mais, dependendo de como as partes se comportam em tribunal e, sobretudo, como se comporta também o próprio tribunal na resposta às nossas solicitações. E isto para fugir aqui um bocadinho àquilo que era o meu guião, mas há realmente muitas parecenças com aquilo que descreve ser a advocacia que fazem no Brasil, mas também há muitas diferenças. Eu percebo, por exemplo, que vai explicando que há atos em que é obrigatória a participação dos advogados. Nós aqui, ao nível extrajudicial, temos uma série de serviços para os quais os nossos clientes procuram a ajuda do advogado, mas em que os próprios serviços públicos poderiam perfeitamente fornecer a solução. Não é? Se alguém quiser fazer uma compra e venda, pode procurar-me para que eu ajude a interpretar documentos, a verificar se está tudo em ordem e preparar a escritura junto do notário, ou mesmo fazê-la por documento particular autenticado. No entanto, se essa mesma pessoa se dirigir a um cartório e explicar o que é que pretende, o cartório vai explicar que há uma solução que não obriga a ter um advogado presente. Naturalmente, as pessoas querem estar acompanhadas, bem informadas e procuram o auxílio de um advogado exatamente para esse efeito, para estarem tranquilas naquilo que é a sua posição e não precisarem de estar a apanhar pedaços de informação que nem sempre são tão evidentes. Nós sabemos que a linguagem jurídica não é muito fácil e em Portugal também não é muito fácil. Pronto. Nos últimos anos há uma coisa que nos tem facilitado imenso a vida. Enquanto advogada há uma diferença enorme desde que eu comecei a trabalhar para agora, que resulta da disponibilização que o Governo e o Estado português, do investimento que fizeram ao nível das plataformas digitais.
Entre outras coisas, eu como advogada, no início da minha carreira, não utilizava quase a internet, e a determinada altura nós passamos a ter a plataforma Sítios, que hoje é a nossa plataforma de trabalho com os tribunais. Fazemos tudo por lá, apresentamos peças, somos notificados por lá, entram as petições pelo Sítios, somos notificados das contestações ou apresentamos as nossas, e por isso todo o processo está mais ou menos desmaterializado até ao dia em que temos que ir a tribunal para uma audiência ou para um julgamento ou para ouvir uma sentença, mas quase tudo se comporta de uma forma desmaterializada, e isso facilita-nos muitíssimo a vida aqui em Portugal. Não sei se é assim também no Brasil ao nível do judiciário, mas é uma diferença tremenda. Não ter que procurar consultar um processo que demoraria pelo menos algumas horas entre sair do escritório, chegar ao tribunal, consultar o processo que está no arquivo, sei lá onde. Neste momento eu consigo, com um requerimento dirigido ao tribunal, no mesmo dia começo a consultar um processo, mesmo que ele não seja um processo meu, desde que seja um processo que tenha acesso público. Outras coisas boas dos últimos anos. Em 2006 começou-se a falar aqui de um sistema que é o sistema Simplex, que veio mudar uma série de coisas, coisas tão diferentes como renovar as matrículas dos alunos numa escola pública, passando pela possibilidade de ler o Diário da República na internet, porque antes só havia em versão papel, até à simplificação do licenciamento industrial. Mas no meio disto tudo vieram novas coisas que ajudam imenso o trabalho do advogado. As plataformas de registro online, tudo hoje se faz online. O registro automóvel, o registro predial, o registro civil, há muitas coisas que não se faz online, mas há muitas que já se faz online. A própria plataforma predial online, que nos permite fazer o depósito dos documentos particulares autenticados, que vieram no fundo, não substituem uma escritura pública, mas que permitem a titulação de atos de transmissão de imóveis feitos por advogados e solicitadores. Na verdade, o notariado tem visto ao longo dos últimos anos as suas funções um bocadinho esvaziadas. Retiraram coisas ao notariado que eram competência exclusiva dos notários. Isto começou em 2000, nós estamos em 2023 e ao longo dos anos as coisas mudaram imenso. Em 2008, os advogados e os solicitadores passaram a poder titular compras e vendas, doações, escrituras de permuta de imóveis, tudo aquilo que era da competência exclusiva do notário e que hoje em dia passou para a mão do advogado, que se pode cobrar pelo serviço. Naturalmente que são serviços técnicos que implicam muito estudo e muita preparação e que se não forem, se os advogados não estiverem bem preparados para isso, isto pode dar um grande sarilho no fim do dia e muito trabalho ao advogado e aos seus clientes no futuro. Eu tenho aqui mais duas coisinhas que eu gostaria de vos dizer. Ainda há competência exclusiva dos notários, mas para coisas muito contadas. Os notários atuam essencialmente nos testamentos, que estão completamente fora da possibilidade dos advogados porem a mão nos testamentos, de alguma forma. Isto é uma coisa muito estável já ao longo dos últimos anos. Os advogados também não fazem habilitações de herdeiros, elas podem ser feitas por escritura pública junto do notariado e também nos conservatórios do registro civil, e também não tratamos de aquisição por uso campeão. Sempre todo o processo corre entre o notário público ou privado e a conservatória do registro predial, por isso está fora da nossa competência. E para terminar, só dizer-vos que, ao contrário do que a doutora Melisa dizia, que a escritura pública digital é uma realidade 100% no Brasil. Esta é uma realidade que apareceu em abril deste ano. Temos um decreto-lei que é de 2021 que veio permitir a advogados, solicitadores, aos notários e aos cartórios, todos podem aceder a essa plataforma. Há uma plataforma digital para a titulação e para se fazer uma série de coisas que até aqui só presencialmente. A única coisa a que temos que ainda estar muito atentos é que eu acho que o público ainda não está preparado para aderir a este serviço facilmente,
porque implica também um domínio da utilização dos computadores e da sua chave móvel digital associada ao seu cartão de cidadão, e nós temos aqui em Portugal uma população de alguma forma envelhecida, ainda pouco preparada para as plataformas digitais. Enquanto isso não acontecer, vai ser difícil, mas eu acho que com o tempo chegaremos àquilo que me parece que é a realidade do Brasil e que eu estou ansiosa por conhecer melhor, porque realmente fiquei aqui com a minha curiosidade ativada. Vou agora parar um bocadinho, já ultrapassei aqui o meu tempo. Liliana, muito bom, é interessante saber, né, dessas peculiaridades diferentes, né, até uma perspectiva comparativa do que acontece aqui no Brasil, mas também do que acontece em Portugal, né, ver essas realidades um pouco diferentes em alguns pontos, mas ver como ambas as realidades, seja aqui no país, no Brasil, seja em Portugal, elas caminham nesse sentido de romper com essa cultura do litígio, né, o que a gente vem discutindo inicialmente. E uma fala que a Anelisa me trouxe, que me tocou muito, eu acho que é algo que está intrínseco à formação, não sei aí, Liliana, como é aí em Portugal. Eu não tenho, realmente acho que não tenho bem essa perspectiva. Acho que a formação jurídica que nós trazemos da faculdade, pelo menos falo da minha experiência pessoal, a formação é bastante substantiva, é completa e é muito tradicional, muito menos prática do que aquilo que qualquer advogado gostaria que fosse. Quando nós saímos da faculdade, estamos perfeitamente perdidos relativamente àquilo que é a prática profissional, e sem a ordem dos advogados, sem a formação que fazemos no início de carreira, sem o estágio profissional, seria muitíssimo difícil ingressar na profissão. Mas não seria impossível, na verdade, não é? Porque nós também trazemos a formação de trás. Mas é menos prática a formação cá, pelo menos nas faculdades, as clássicas não são muito dadas, à formação prática, e da mesma forma também não somos propriamente encaminhados para o litígio judicial, ao contrário do que a Anelisa dizia. Eventualmente vocês têm mais formação prática encaminhada nesse sentido, e por isso têm mais essa sensação de que um advogado deve trabalhar na barra do tribunal. Eu faço tribunal e vou ao tribunal com muito prazer quando tem que ser, na área em que trabalho também isso me é exigido, mas independentemente disso, a maior parte do trabalho que faço é um trabalho de prevenção, é a advocacia preventiva e fora dos tribunais, porque muitas vezes se diz aqui que mais vale um mau acordo do que uma boa demanda. Um mau acordo feito cá fora do que uma boa demanda em tribunal, pelos custos que traz e sobretudo pelo tempo que faz perder, a sensação de eu até posso ter ganho a minha causa em tribunal, mas demorou tanto tempo a obter uma solução que eu até considero justa, que na verdade se esbate um bocadinho o objetivo que eu tinha no início, e isso não é bom para ninguém. Perfeito, Liliana. Essa aparência que a gente tem também em relação à formação aqui no Brasil, muito pouco se aprende como prática da advocacia, e o que se aprende, na verdade, que eu não vou generalizar, mas em muito pouco ela ensina do extrajudicial, né? A gente vem tendo essa mudança, né? Elisa vem exercendo um papel fundamental e informativo nas redes sociais, inclusive em relação a isso. Mas eu vejo que o aluno, o bacharel que se forma, quando se fala de extrajudicial, pode pensar ali em divórcio consensual. Talvez seja a única conhecimento que é trazido a ele nesse momento aí, pré-mercado de trabalho. Mas é muito mais vasto do que isso, né? E hoje a gente tem essa oportunidade de estar vendo aqui esses caminhos. Então, Anelisa, fala mais um pouquinho para a gente dessas oportunidades aí, que eu tenho certeza que quem está nos acompanhando está aí querendo muito saber de como ingressar, como aí se manter firme nessas oportunidades que o extrajudicial nos fornece. Chegou uma pergunta aqui do Apoio Luso Brasil. É possível pedir justiça gratuita no extrajudicial, como, por exemplo, no inventário? Essa pergunta é muito interessante. A Resolução 35 do Conselho Nacional de Justiça tem um artigo que tem essa previsão.
E aí você vai precisar ver qual estado que você atua, para ver se há algum convênio das entidades de classe ou da corredoria com a Defensoria Pública, por exemplo, como é a gestão desses atos gratuitos no seu estado. No Espírito Santo, em especial, que é o estado que eu atuo, existe um convênio entre a corredoria ou entidade de classe e defensoria, e aí quando o cliente faz essa busca pela gratuidade, há essa redistribuição entre os notários do município para que todos recebam as gratuidades de forma igualitária. É importante a gente falar que a gratuidade, os atos que envolvem gratuidade no Brasil, eles precisam ter bastante responsabilidade, porque não é só um ato gratuito. Alguns estados existem um fundo que restitui esses atos gratuitos, porque se não houver o fundo, nós, como pessoas físicas, pagaríamos por esses atos. Então, no Espírito Santo, em especial, não há um fundo de restituição dos atos gratuitos notariais, que é o exemplo do inventário que veio a pergunta. Portanto, no Espírito Santo, nós pagamos por este ato gratuito. Nós, concursados, titulares do serviço público. Então, é muito importante que a advocacia tenha responsabilidade para requerer um ato que envolva assistência judiciária gratuita. Bom, se alguém tiver, a gente já está aí caminhando para as considerações finais e ficamos aí também abertos a algumas perguntas, se porventura tiver de alguém que não está nos acompanhando. Eu tenho, na verdade, uma pergunta aqui, eu já vou adiantar. Vou fazer... Doutor Leonardo, tem mais outra? Quem tiver pergunta, aqui embaixo tem uma carinha, um emojizinho, é só clicar, colocar a mão para cima que o doutor Leonardo chama. Isso. Vou fazer uma pergunta para a Liliana, já que a Annelise já respondeu a primeira pergunta aí. Liliana, aí em Portugal, eu entendi que são muitas essas oportunidades para o extrajudicial, né? Tanto que a exposição de ambos os países aí. Mas como estão os honorários, né? Vamos falar do que o advogado busca muito saber, né? Os honorários, não sei se se denomina assim o pagamento em Portugal também, de honorários, né? Mas como são os honorários, a rentabilidade em relação a esses serviços extrajudiciais para os advogados e advogadas? Doutora Liliana, deixa eu só fazer um ponto nessa pergunta. Sim. Essa pergunta é super importante, doutor Leonardo, porque a advocacia, ela tende a achar que os honorários da atuação no judiciário, ele é maior do que os honorários atuando fora do judiciário. Então, essa pergunta eu estou até curiosa para saber sua resposta. Nós aqui em Portugal nós temos absoluta liberdade na fixação dos honorários enquanto advogados. Somos profissionais liberais, naturalmente que os colegas que estão como eu, por exemplo, numa sociedade de advogados, em princípio vão praticar os honorários que se praticam na sua sociedade, uns mais altos, outros mais baixos. Eu percebo esse comentário de que as pessoas poderão ter a sensação, os colegas advogados podem ter a sensação de que se ganha mais num processo judicial do que se ganha fora do judicial. Eu não tenho propriamente essa perspectiva, porque na verdade o meu trabalho é pago, ou normalmente eu solicito o pagamento pelo meu trabalho em função do tempo que demoro a tratar um determinado assunto e em função da complexidade que um assunto implica, porque será mais fácil para mim avaliar um contrato de arrendamento ou fazê-lo do que avaliar um contrato que implique a criação de um empreendimento turístico. A complexidade técnica de um e de outro vão obrigar a tempo de trabalho diferente, mais num caso do que no outro, e provavelmente a honorários mais caros por hora de trabalho do que num simples contrato de arrendamento. Não tenho... eu trabalhei durante muitos anos na prática isolada, ou seja, eu tinha um escritório que partilhava com 3 colegas e cada uma teria os seus clientes e não tínhamos por hábito distribuir trabalho em função da área específica em que cada uma gostava de trabalhar. Partilhávamos espaço, partilhávamos despesas e os honorários praticados nesse tipo de advocacia generalista dependem de muita coisa.
Mas a diferença não estará entre ser um processo judicial ou ser um processo extrajudicial. Pelo contrário, porque depende efetivamente do trabalho, do tempo, e as pessoas podem assustar-se com a ideia de que vamos para tribunal, vamos deixar lá a nossa carteira, o rim e cortar o cabelo para podermos pagar o advogado e as taxas, etc. Mas nós aqui nas taxas de justiça, por exemplo, estamos assessorados, estamos garantidos dentro de alguns intervalos pelo apoio judiciário, por isso há alguns atos, há taxas de justiça que são suportadas pelo Estado português para pessoas que não têm meios para poder aceder à justiça, mais do que na questão do extrajudiciário, embora algumas coisas, por exemplo, os inventários que são ainda trabalhados ao nível dos cartórios, podem beneficiar da gratuitidade das taxas de justiça, não já dos honorários praticados pelos mandatários ou pelos advogados que estejam a trabalhar com eles. Mas sem medo mesmo para os colegas, há muitos colegas do Brasil cá neste momento a exercer como advogados, e eu não sei se eles terão a mesma perspectiva que eu, mas esta é a minha, pessoal. Acho que não há grande diferença, pelo menos eu não sinto uma diferença extraordinária no que cobro entre o judicial ou o extrajudicial, em função realmente da complexidade do trabalho técnico que estou a prestar. E no Brasil, Nelisa, fala aí pra gente como é a questão desses honorários aí, o pessoal acho que está na expectativa de ouvir, se tem essa rentabilidade, se não tem, diz aí pra gente. Eu gosto bastante desse tema, porque realmente há essa cultura, né, como a cultura da judicialização, que nós somos educados a judicializar na faculdade, tem a cultura também dos honorários, tem a cultura emocional, que é o advogado, a advogada se achar menos advogado porque não atua na justiça, atua no extrajudicial, quando em verdade, quando a doutora Liliana fala de advocacia preventiva, essa é uma advocacia que não é do futuro, assim como a advocacia judicial é uma advocacia do presente, né? Os advogados, o Código de Ética da OAB brasileira, do Conselho Federal, doutora Liliana, não permite que eles falem publicamente sobre os honorários, mas como eu gosto de contribuir, e para os advogados e advogadas que eu tenho mais perto, eu preciso saber se esse extrajudicial que eu tanto falo está tendo resultado. E aí, aos advogados que eu tenho uma proximidade maior, eu pergunto quanto foi de honorários. E aí eu tenho dois casos especificamente que eu gosto muito de falar, que foram duas primeira vez de uma advogada e a primeira vez de um advogado, os dois vivenciando o cartório, o extrajudicial pela primeira vez. Eles não se conhecem, não têm relação. O primeiro caso concreto era um único bem, doutor Leonardo, que seria meação, metade para a viúva e 3 filhos. Essa advogada, algo simples. A advogada, que não, quando eu falo simples, é eu do lado de cá do balcão, né? Simples para mim. Mas para a advocacia é complexo, porque eu costumo dizer também que o advogado, a advogada que atua no extrajudicial, além das normas da legislação que ele precisa saber para atuar no judicial, ele precisa se conhecer provimento do Conselho Nacional de Justiça, resoluções, ele precisa saber mais. Essa advogada de um único imóvel, um único inventário, R$21 mil. Uma jovem advogada, primeira vez. O que eu ouço, né, tenho notícias de advogados cobrando qualquer valor, né? Então, isso é um exemplo. E esse segundo caso concreto eram 2 imóveis em um veículo, algo simples, repito, para o sistema notarial, que a gente faz isso toda hora. Mas para aquele advogado era a primeira experiência dele de inventário judicial. Jovem advogado, R$48 mil. Então, o doutor Leonardo acabou de sair da jovem advocacia, está com mais de 5 anos. É difícil conceber um jovem advogado no seu primeiro ano, no seu segundo ano, fechando um contrato de honorários de 21 mil, de 48 mil reais. Então, e se fizer o cálculo, doutor Leonardo, eu tenho esse cálculo, um inventário que dura 10 anos no Poder Judiciário e que dura
90 dias no extrajudicial, a gente fez uma simulação de hora trabalhada, por hora trabalhada, no inventário judicial, algo em torno de R$100 por hora trabalhada. No extrajudicial, algo em torno de R$1.200 por hora trabalhada. Então, vamos deixar no judiciário o que realmente compete ao judiciário e vamos trazer para o extra tudo o que puder trazer para o extra. Elisa, é interessante falar que não é só uma questão de valores, né? No judicial, por exemplo, a gente tem uma angústia de uma família que demanda de nós, no escritório, de toda a equipe, aquela angústia do processo e como está o meu processo, né? E aquilo vai se espalhando por muitos anos e é uma angústia que é de nós, profissionais, que estamos demandando ali, que estamos à frente, mas da família, né? Que busca aquela solução. Então, a gente conhecer, a partir desse conhecimento, poder oferecer essas possibilidades é muito bacana, né? E aí é um convite tentador a todos os colegas, e eu também me incluo, né, nessa fala, de despertar esse olhar, de primeiro conhecer, e aqui é a nossa oportunidade hoje de conhecer sobre o extrajudicial, de conhecer sobre essa outra caixinha, né? Que a gente precisa abrir ela, olhar com outros olhos e começar ali tirando de pouco a pouco, né? Começar despertando esse interesse para efetivamente começarmos a empreender essas novas possibilidades, né? E isso é muito interessante e o dia de hoje é propício para isso. Nos restam aí cerca de 12 minutos, eu vou passar as nossas convidadas aí para algumas considerações finais. Nesse tempo, se alguém tiver mais alguma pergunta aí, te der tempo de responder. E ao final eu faço... Leonardo, eu estou a ver aqui uma pergunta que entrou para mim. Ótimo. Se existe uma tabela de cobrança da Ordem dos Advogados Portugueses? Não, não existe uma tabela de cobrança. Da mesma forma que há muitos anos os notários, que eram notários públicos, tinham uma tabela de emolumentos, as taxas que cobravam pelos serviços que praticavam. Enquanto foram notários públicos, estiveram limitados por essa tabela, mas desde há alguns anos que o notariado passou a ser privado, embora haja notários públicos, mas são raros, e deixaram de ter a maior parte das suas as escrituras ou dos atos que praticam deixaram de estar tabulados. Existem coisas muito básicas como não cobrar mais de 10 euros ou de 12 euros por um reconhecimento da assinatura. E reparem que eu estou a dizer um número do qual não tenho muita certeza. Aliás, acho que são 8 euros, o que é um valor bem baixinho. Mas são mesmo muito poucos os atos que estão neste momento tabulados com limites máximos e os advogados, os notários podem cobrar em função. Claro, normalmente um notário, mesmo sendo privado, tem uma tabela própria, mas dentro da cidade do Porto, por exemplo, eu encontro um notário a cobrar 150 euros por a habilitação de herdeiros e encontro noutra zona da cidade o mesmo outro notário a cobrar 2 vezes mais. Ou uma escritura de compra e venda ser cobrada com 3 frações autónomas. Esta semana fui acompanhar um cliente que comprou 3 frações autónomas e pagou aquilo que eu considero uma miséria, um valor mesmo baixo. Não consigo perceber como é que aquele cartório pode cobrar tão pouco, mas foram 300 euros. E seguramente haveria quem nesta cidade cobrasse 3, 4, 5 vezes mais do que isso para fazer exatamente a mesma escritura. Por isso, há margem para estabelecer honorários. Claro que depois dependerá da prática de cada comarca, e no Porto praticamos uns honorários, se calhar as pessoas percebem nas cidades pequenas que estão à volta do Porto que se calhar é preferível recorrer a um advogado de uma terra mais pequena, porque se calhar os honorários praticados não serão tão altos. Mas a maior parte das vezes isso é uma ideia pré-concebida que não tem sequer correspondência à realidade. E já tive surpresas do género, achar que um cliente que vem de uma cidade como Amarante, ao chegar aqui eu poderia cobrar 500 euros e ter uma colega de lá a dizer no mínimo 2.000. Por isso,
os honorários que eu pratico aqui no Porto, eu acho que são, pronto, adequados à nossa realidade, mas nas terras mais pequenas haverá quem se cobre muitíssimo mais, não sei. Há uma margem muito grande e não estamos limitados por nenhuma tabela de cobrança, não. Aos nossos ouvintes, doutor Leonardo, só fazer uma entrada aqui. A doutora Liliana já deu 3 diferenças gritantes, né, entre o Brasil e Portugal. Primeiro, não tem tabela da OAB em Portugal. No Brasil, nós temos tabela da OAB e por estado, por unidade da federação. Não tem tabelas de emolumentos para os notários privados. No Brasil... tabela, quero dizer, não existe uma tabela única. E eles são livres de estabelecer a sua própria tabela. Sim. Exato. Aqui no Brasil, nós temos tabelas únicas também por estado. Cada unidade da federação tem a sua tabela de emolumentos. E o outro que me chama muita atenção é que, enquanto em Portugal o sistema notarial e registral está perdendo atos, né, os atos estão sendo descentralizados, principalmente para a advocacia, que pode exercer funções notariais, e me parece que registrais, aqui no Brasil, ao contrário. O legislador, o Conselho Nacional de Justiça, está tirando do judiciário, levando para o extrajudicial, em razão de quanto mais o tempo passa, mais a gente consegue confirmar que o sistema notarial brasileiro tem trabalhado, evoluindo, né, trabalhando bem. Nós aqui temos a questão dos registros, as conservatórias do registro civil, predial, comercial e automóvel continuam absolutamente públicas e não vai mudar, penso eu, nunca. Porque são, no fundo, o último ponto, é o ponto a partir do qual não pode haver erros e tudo é verificado. Durante muito tempo há uma diferença que a própria lei estabelece entre a prática do notário e a prática do advogado, porque diz aqui o Código do Notariado e o Estatuto do Notariado que o notário, ao contrário dos advogados, é o jurista a cujos documentos escritos elaborados no exercício da sua função é conferida fé pública. E nós não temos isso quando trabalhamos um documento particular autenticado de compra e venda. Eu tenho que verificar exatamente a mesma coisa que o senhor notário verifica para celebrar uma escritura, um documento particular de compra e venda. Mas eu não dou fé pública àquele ato. Vou dar-vos um exemplo tão simples quanto este. Eu, se fizer um documento particular autenticado com 10 páginas, elas têm todas que ser rubricadas pelos intervenientes e por mim. O notário só pede uma assinatura no fim da escritura. E se aparecer uma pessoa que não sabe assinar, no notário basta que a pessoa ponha o dedo com a sua impressão digital. Na minha presença, pode pôr o dedo, mas tem que estar auxiliado pela presença de um terceiro que vai ter que assinar a rogo, a pedido, para dar eficácia ao ato. Por isso, nós não conferimos fé pública, temos alguma facilidade em conduzir estes atos, se eles forem bem feitos, têm o mesmo valor jurídico de uma escritura pública, terão os mesmos efeitos, mas a verdade é que não, a lei ainda nos põe num patamar diferente daquele que é o dos notários em Portugal. Perfeito. Temos mais uma pergunta aí, doutora Alice, acho que bem rápido dá para a gente responder ainda. Rapidinho. Eu queria saber, então, não é possível fazer um divórcio extrajudicial ou algo do tipo em Portugal? Claro que sim. Né? O divórcio em Portugal pode ser trabalhado ao nível dos tribunais, é uma escolha do cidadão. Normalmente as pessoas preferem quando têm condições para obter um divórcio por mútuo consentimento, ou seja, quando as duas partes querem divorciar-se e conseguem chegar a acordos relativamente a coisas que são obrigatórias. Por exemplo, um casal que tenha filhos menores tem que ter um acordo relativamente àquele do menor. Esse acordo é submetido à apreciação do Ministério Público no Tribunal de Família e se o senhor procurador entender que está tudo salvaguardado, diz está salvaguardado a interesse da criança, por isso o divórcio pode continuar a correr e vai correr numa conservatória do registro civil. É feito fora dos tribunais, tem uma forma mais ligeira e, no fundo, permite que as pessoas componham os seus interesses
em comum, normalmente com o auxílio do advogado, ou as pessoas estão auxiliadas por um advogado só para o casal, mas a maior parte das vezes cada um escolhe o seu advogado, que depois faz a ponte e encontra aqui um caminho para o divórcio. Se por algum motivo não for possível, imagine que um deles quer divorciar-se, mas o outro não quer. Dependendo das condições, esse divórcio pode ser e deve ser tratado no tribunal. É feito um pedido ao tribunal para ser decretado o divórcio, mesmo que um deles não dê o consentimento. Nessas circunstâncias, tudo é tratado como um processo especial para o divórcio. Mas a regra, ainda hoje, penso eu, será, neste momento, a do divórcio por mútuo consentimento. É mais barato, demora pouco tempo. Um divórcio de duas pessoas que não tenham filhos menores entra num dia e pode ser decidido no dia seguinte pela conservadora. Por isso, como veem, é mesmo muito rápido. Enquanto que num processo judicial entra o meu pedido e a parte contrária vai ter pelo menos 15 dias para responder depois de receber a citação. Por isso vai andar ali a marinar durante algumas semanas ou meses. Vai demorar muito mais tempo. As pessoas tendem a procurar soluções de consenso. Então. Sim. Eu lembro, por exemplo, os inventários foram... Eu há pouco dizia que os notários tiveram as suas competências retiradas e depois, a determinada altura, deram uma competência aos cartórios notariais que eles não tinham, que era para tratar dos inventários. E ao contrário da experiência, que me parece que é a vossa no Brasil, a do inventário tratado nos notários aqui, a experiência para nós é péssima. Demora muito mais tempo. Os notários não têm, se calhar, tanta estrutura dentro do seu cartório para poder lidar com as diferenças entre os herdeiros quando eles chegam a uma solução de litígio. Porque eu só preciso de fazer um inventário e uma partilha por via de inventário se não conseguir fazê-la extrajudicialmente através de uma escritura de partilha. Quando as pessoas estão todas entendidas, não é? Fazem uma escritura de partilha, seja com um advogado por documento particular autenticado, seja com um cartório, e tudo se resolve em uma semana, ou 2 ou 3, depende do tempo que é necessário para pôr os documentos prontos. Mas, na verdade, quando temos que partir para uma situação de litígio, eu acho que os cartórios não estavam preparados nem para a burocracia que implica ter que citar as pessoas, chamá-las ao processo, esperar as respostas, dar-lhe hipótese de responder e, sobretudo, não estariam preparados para decidir a favor de uns contra outros, como se fossem juízes. Porque acho que não tenho informação para isso, como eu, como advogada, também não tenho, não é? Isso acho que foi uma experiência que não correu bem e, entretanto, voltou à esfera do tribunal. Mas agora as pessoas têm a possibilidade de escolher se querem ir pelo notário, ótimo, resolvem por essa via. Mas a maior parte das pessoas, quando está mesmo em litígio, é tribunal, ninguém quer já seguir a via do cartório. Perfeito, excelente. Queria agradecer a todos e todas que estão aqui conosco, agradecer as nossas participantes. Eu confesso aqui que eu estou encantado e estou bem tentado, Nelisa, pelo extrajudicial. Vou te falar, sou apaixonado pelo criminal, mas saio daqui hoje bem tentado, e aqui fica o convite, pessoal, a mergulhar nesse oceano aí que é o extrajudicial, a conhecer a doutora Nelisa, que vem exercendo um trabalho nas redes sociais informativo, de conhecimento muito bacana. Já deixo o convite aí para que conheçam, Nelisa, a você, te acompanho lá e sei que é um trabalho educativo, trabalho propositivo, tem um propósito muito bacana, e agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco. A gente fica aí aberto aí pelas redes sociais às demais perguntas, e desejar uma excelente continuação de congresso a todos vocês. Um forte abraço. Muito obrigada. Adeus, obrigada. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada pela confiança em estar aqui conosco. Obrigada a todos. Doutor Fagner, estou te seguindo, vou lá agora. Tchau, Nelisa.